Amados, vamos ficar de pé e ler um texto da Palavra de Deus e assim darmos início, à nossa meditação na Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e vamos ler do versículo 12 ao 16. Filipenses 3, versículo 12 ao 16, que nos diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Quem deseja oração? Amado, santo, bendito e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa e agora nós estamos nos expondo à tua santa, bendita e eterna palavra. Agora, Senhor, aqui foi feito o pedido de oração do irmão Ismael e também os teus filhos que ergueram as mãos e os que estão online conosco. Todos nós somos carentes, necessitados, porque, Senhor, nós necessitamos de Ti. Portanto, venhas ao encontro de nossas necessidades, concedendo-nos aquilo que verdadeiramente somos carentes e necessitados. Pai, e esses milagres que ocorram para que o Teu nome seja louvado e engrandecido na terra. Também, Senhor, te pedimos que o Teu santo, bendito e eterno Espírito venha trabalhar fortemente em nossos corações, em nossas vidas, para que absorvamos tudo o que o Senhor certamente já preparou para as nossas vidas e que nós possamos viver uma vida ímpia, uma vida limpa, uma vida que não haja impiedade, mas que, Senhor, nós possamos gozar de tudo aquilo que verdadeiramente já tens preparado para nós. Agora, Senhor, capacite-nos a estarmos verdadeiramente semeando a Tua santa, bendita e eterna palavra. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, amados. O apóstolo Paulo, ele está aqui, e nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, dando continuidade a falar sobre o Espírito Santo, e ele está falando de algo aqui notável, que é o desejo de ir para o céu. E, na verdade, isso é uma das finalidades do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não colocar desejo em nossos corações, Jânio, para ir para o céu, nós queremos ficar na terra. E se você está com algum desejo de ir para o céu, desejo de estar mais próximo do Senhor, isso não provém de nós mesmos, mas é uma obra do Espírito Santo. Então, todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador, é resultado de uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, que certamente irá nos fazer prosseguir
E é exatamente o que Paulo está falando aqui, que é prosseguir, caminhar, porque o desejo da carne não é prosseguir, é caminhar, é ficar, estar observando e gozando dos conceitos que existem aqui. Mas o Paulo está falando do prosseguimento. E prosseguir para onde? Para o alvo. E qual deve ser o nosso alvo? O céu. E quem é que faz com que nós enxerguemos, os nossos olhos venham enxergar essa realidade, esse alvo? O Espírito Santo, que é Ele que vai dar o prêmio, como o versículo 14 do texto que li diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é muito importante, querido. E veja bem, diante desse anelo, se é que estamos sentindo, existem tantos problemas na nossa vida, existem coisas, impedimentos, e nós muitas vezes ficamos apavorados, mas o que Paulo está nos mostrando aqui na sua palavra, que nós devemos ter um anelo, e esse anelo só o Espírito Santo irá fazer nos enxergar, e é por isso que é de suma importância nós termos o Espírito Santo nos orientando em toda a forma de nós vivermos aqui na terra. No versículo 20 desse mesmo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser esse anelo, essa presença. Veja bem, se temos verdadeiramente consciência de que somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, essa é uma verdade, mas que temos essa convicção, essa certeza de que seremos semelhantes a Cristo, e nós ainda veremos como Ele é. 1 de João 3, versículo 1 e 2, nós a veremos. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 2, e de fato somos filhos de Deus. Então nós temos que manter essa esperança. Agora o versículo 3, prossiga. Foi 1, 2, 3. E todo aquele que tem essa esperança nele, purificará a si mesmo, e assim como ele é puro. Então, queridos, nós precisamos ter essa esperança. E há uma necessidade de que o Espírito Santo, lembrando-nos que estamos falando que Ele está em nós e ao nosso lado. Ele tem 2 posicionamentos, que foi para isso que Ele veio. Jesus disse que Ele estaria em nós e estaria também do nosso lado, nos ajudando em tantas coisas que acontecem, e nós temos livramento porque Ele está ao nosso lado. O Espírito Santo, Jânio, está ao nosso lado e faz coisas extraordinárias que nós nem percebemos, mas Ele está não só do nosso lado, mas está em nós, para que em nós possamos criar uma consciência e um desejo de estar sempre desejando o alvo. Essa é a finalidade de estar em nós. Então, veja bem, essa certeza de que somos filhos de Deus nos vem de um testemunho, e esse testemunho que nos dá é o Espírito Santo que está em nós. Romanos 8,16. Essa é uma realidade bíblica de que e o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então vocês estão entendendo que sem o Espírito Santo nós não temos condições de caminhar, de enxergar, de fazer a obra, e nem mesmo ter a consciência de que somos filhos de Deus, porque é o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. E a vida de santificação que nós procuramos, que nós buscamos, porque o que é a santificação?
Sempre eu falo isso. Santificação é nós deletarmos, numa linguagem mais contemporânea, deletarmos da nossa vida tudo aquilo que nós tomamos conhecimento que desagrada a Deus, que é contrário à vontade de Deus, Deus não se agrada. Então, nós temos que deletar. Então, isso se chama processo de santificação. E veja bem, para adotarmos esse processo de santificação, tem uma direção dada, e essa direção é dada pelo mesmo Espírito que está em nós, já que está em Romanos 8, agora o versículo 14, está lá bem explícito, né, que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Então, o que nós queremos estar falando é de que não tem como nós nos apartarmos da palavra e do Espírito. A palavra é a semente e o Espírito quem vivifica, Jânio, a palavra. Ela se torna vida. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é vivificada em nós pelo Espírito Santo. Por isso que é imprescindível, é uma condição sine qua non de que Ele esteja em nós. Ele está junto de nós, a promessa, Ele estará em vocês, mas também estará ao lado de vocês. Ele está ao nosso lado para prestar o auxílio que necessitamos, mas também Ele está em nós para vivificar a palavra quando ela é introduzida em nós. E essa vivificação faz com que nós produzamos frutos. Frutos. Precisamos que esses frutos apareçam. E não é necessário nós estarmos falando, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu creio assim, eu creio. Não. O que precisa é que esses frutos apareçam na hora que há uma necessidade. As nossas reações é que vão demonstrar se cremos ou não na realidade da palavra. Porque eu sempre falo aqui que a nossa fé não é histórica, filosófica, semântica. A fé, ela vai produzir um fruto, e o fruto aparece. E Jesus falou isso, que a árvore seria conhecida não pela folhagem, não por sua beleza, não pelo aquilo que ela demonstra, mas pelo fruto. Então, quando o fruto aparece, se você vê uma mangueira carregada com aquelas mangas Bourbon, né? Bordeaux, eu estou falando estou na França aqui, viajando na França, Bordeaux, mas Bourbon. E aí eu estou vendo aqueles frutos. Precisa a mangueira dizer: olha aqui, eu sou um pé de manga Bourbon. Precisa? Você já enxerga. Assim somos nós. E o Senhor quer que, através dos nossos frutos, haja uma reflexão ainda maior, que sejamos luzeiro. E ainda fica mais evidente, porque você pode confundir a cor da manga com a folha, às vezes de longe. Mas o luzeiro não tem, porque é luz. E toda luz, por pequena que seja nas trevas, ela vai sempre aparecer. Então você não precisa dizer: eu sou luz. Você precisa ser, eu preciso ser. As pessoas têm que nos ver como tal, não através do que nós falamos, mas daquilo que verdadeiramente somos. Amém? Então veja bem, nesta jornada de separação contínua do pecado, em que essa jornada tem uma motivação, veja bem. O que nos motiva a essa jornada de separação contínua do pecado
é que nós estamos esperando uma glorificação, porque nós já lemos que, como filhos de Deus, nós vamos, ser como Ele é, vamos estar diante dEle. Então, essa jornada e essa esperança de glorificação, querido, também é dada pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai ajudar em nossas fraquezas, porque, queridos, nós somos fracos. E o apóstolo Paulo, ele dá uma lição muito grande, quando ele pensou que estava forte pelas revelações, pelo conhecimento, pelo privilégio que ele teve, e aí o próprio Deus vem e corrige ele, e ele, como bom aluno, ele já disse: olha, então eu estou a ponto de cair, porque eu estou me ensoberbecendo. E a soberba, na verdade, ela não provém de Deus. A soberba, ela tem origem em Lúcifer. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, eu percebi que eu estava me ensoberbecendo. Então nós temos que ter cuidado, porque somos fracos e nós não podemos esquecer desse detalhe, porque a única forma de nós vencermos as nossas fraquezas é através daquele que está em e com, porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, Ele está em nós e está conosco. Então, só nele nós podemos vencer, só nele nós teremos capacidade de prosseguir, só nele nós temos condições de enxergar esse alvo, só nele é que nós vamos ter uma verdadeira esperança de sermos glorificados como o Senhor já o é. Louvado seja Deus. E Ele está, portanto, não esqueçamos, do nosso lado e habita conosco. E essa ajuda, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito importante, é que precisamos da ajuda porque nós não sabemos como convém orarmos, pedirmos, desejarmos. E aí entra a função do Espírito para interceder nessas nossas fraquezas. E aí eu quero falar um pouco mais disso, porque eu falei outro dia e falo que é uma realidade, que é na oração, mas não é só na oração, é em todos os sentidos. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 8, estamos no Romanos já 8, pulamos para Romanos 8, e agora o versículo 26. Fica muito claro que quando o Paulo diz: da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, por que nós não sabemos orar? Jabes, porque toda a nossa oração, se nós formos catalogá-la, verificamos que nós estamos o tempo todo pedindo. E o nosso pedido é para satisfazer a alma, não é o espírito. A oração proveniente em mim e você não é para satisfazer o espírito, mas para satisfazer a alma. Vou mostrar. Na vida de Jesus, como homem, ele tinha uma psique, ou não? Tinha, porque ele falou que tinha vontade, e a vontade ela está intrínseca onde? Na alma. E ele chega no Getsêmani, e ele chega diante do Pai e diz assim: olha, eu não quero passar, não quero tomar esse cálice amargo, porque eu sei que é amargo demais. A minha vontade, eu não quero tomar esse cálice, Pai. Mas aí, o Espírito que estava nele
o Espírito Santo que estava nele toma as rédeas e diz: contudo, não faça a minha vontade, não obedeça a minha alma, Jabe. Jesus está dizendo, não obedeça a minha alma, mas obedeça ao Espírito que está em mim, ou seja, a tua vontade seja realizada na minha vida. Porque até Jesus, quando ele orou dessa forma, ele rejeitou aquele cálice amargo. Está escrito, ele fala, não é uma coisa nova, está escrito. E nós, ele, filho de Deus, que nunca pecou, ele tinha um desejo na sua alma de não passar por tantas dificuldades. Imagine nós. Então nós somos extremamente fracos. E as nossas orações sempre serão para satisfazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Não estou aqui, faça só um exame. Comece a orar, grava a tua oração. Pega um gravador, hoje não tem como gravar, né? Hoje é fácil gravar, antigamente tinha gravador, hoje qualquer lugar você grava, celular, etc. Grave a sua oração e você vai ver que 99% ou mais, a sua oração, o seu pedido é para lhe satisfazer. E às vezes até mesmo quando oramos pela obra, é para que a obra seja feita através de nós e as pessoas nos vejam operacionando a obra. Eu estou dando um choque aqui, é isso mesmo, por isso que eu estou falando, grave a sua oração. Essa é uma realidade. Nós vamos caminhar. Embora, queridos, nós estejamos nos santificando, que eu creio que todos nós aqui estamos buscando isso, porque o Espírito que está em nós vai sempre nos levar a nos santificarmos. E embora, como está em Apocalipse 22:11, estejamos nos santificando a cada instante, somos imperfeitos e nós necessitamos ser aperfeiçoados. Efésios 4:12. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Então, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, nós necessitamos ser aperfeiçoados. Bem como nós precisamos ser fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:11, nós precisamos ser fortalecidos na graça do Senhor. Fiel esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Aliás, viveremos com Ele. Louvado seja Deus. É 2:1, meu filho, não é 11 não. É por isso que eu estava aqui tentando. É 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós temos que nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Por quê? Somos fracos e precisamos, nessa nossa fraqueza, da ajuda do Espírito Santo nas fraquezas que existem, mas precisamos sermos preservados. Jesus disse que nós precisamos ser preservados para sermos vitoriosos. Mateus 24:13. 24:13, Mateus 24:13, ele diz que nós precisamos, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Palavra de Jesus. E essa ajuda, querido, se dá através do Espírito Santo. Por quê? Jesus, vou repetir porque é muito importante, ele disse: eu vou para o Pai. E hoje Jesus está onde? Qual é o posicionamento dele? Está à direita do Pai.
Mas ele disse: eu não vou deixar você órfão, vou mandar outro Consolador para ajudar vocês. E esse Espírito Santo, é ele que foi mandado e nos ajuda. E essa ajuda do Espírito Santo se dá principalmente por meio da oração. Principalmente por meio da oração. Nós devemos meditar na palavra, mas também precisamos orar. Porque é na oração que nós buscamos a presença do Senhor. E o Espírito Santo que está ao nosso lado intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a fim de que os nossos pedidos inconsequentes, agora foi forte, né? Eu falei para você gravar a sua oração, e a nossa oração, a minha oração, se for feita conforme a minha vontade, certamente ela será totalmente inconsequente. O que é uma oração inconsequente? Eu tenho que falar porque agora o pessoal chocou. O que é isso, pastor? Orar inconsequente? Que negócio é esse? Inconsequente é quando nós oramos contrários à vontade de Deus. Tudo que eu oro que é que é antagônico à vontade de Deus, é uma oração inconsequente. E outro também, quando nós oramos por algo que não contribui para o nosso bem. Porque nós não temos capacidade, é isso que Paulo está dizendo, nós não sabemos orar, porque nós não temos capacidade de entender, de saber o que de fato é bom para nós. E também nós não temos condições de estar discernindo todo o tempo a vontade de Deus para a minha vida. Então nós temos que estar preparados e preocupados com as nossas orações inconsequentes, ou seja, orar contra aquilo que Deus quer é inconsequente. E também orar por aquilo que não é bom para nós também é uma inconsequência. Porque o único que sabe, Marcos, o que é bom para nós é quem é bom. E o único que é bom, quem é? Deus. Então, você, nós não sabemos o que é bom para nós mesmos. Porque só quem sabe o que é bom é aquele que é bom. Viu, Jane? Parece está forte aqui, está batendo um pouco aí, né? Porque hoje aqui tem muita gente que gosta de se declarar boa. Eu sou uma boa pessoa. Eu faço bem. Vocês já escutaram isso muito? Eu sou uma boa pessoa. Mas na verdade não existe. Jesus declarou, e essa declaração, ela não pode ser, excluída. Não pode deletar isso. Não pode se revogar. Ele disse: só existe um bom. Só existe um bom, que é Deus. Então veja bem, nós só podemos saber o que é bom para nós se estivermos alinhados com a vontade de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. E essa é a minha dificuldade, a sua dificuldade, a nossa dificuldade, a dificuldade da igreja, que é exatamente nos alinharmos com essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. Porque isso requer uma contínua, Jabes, não é, hoje de manhã, é um contínuo você está, como Jesus disse, negando-se.
É uma contínua negação. Quando você está abrindo mão do que você quer, daquilo que você deseja, daquilo que você planeja, para dizer, Senhor, mas meus planos são esses. Agora tem um detalhe que eu vou abrir aqui. Não é pecado você expor os seus planos, o seu desejo. Não é pecado, porque Jesus fez isso. Ele demonstrou para o Pai qual era o desejo dele. Agora, o que agrada a Deus, que faz chegar a oração como um incenso suave, é quando eu e você dizem, o meu desejo é esse, Pai, mas eu quero o teu, eu estou rejeitando o meu para aceitar o teu. Aí isso aí chega lá, como um perfume suave, na presença de Deus, quando você realmente, entendeu? Deixa, renuncia aquilo que você quer, mas é uma renúncia autêntica, tá? Não pode ser só de palavra. Lembre-se que eu sempre digo, não existe fé semântica, filosófica, é vida. Então isso chega diante de Deus, que diz, é isso que eu quero, meu filho. Tudo que Deus quer é o que Jesus, se cumpre o que Jesus falou. Você quer me seguir? Você quer andar comigo? Primeiro você, o que é que vai fazer? Renuncia. E aí a segunda coisa, toma a sua cruz. Porque, amado, isso é cruz. Quando você diz o seguinte, olha, Senhor, eu sei que o que o Senhor quer não é isso que eu quero, mas eu aceito. Porque eu já estou crucificado, eu vou caminhar crucificado. Para que a minha vida crucificada, ela é uma realidade, mas eu estou caminhando com a vida que o Senhor me deu, ou seja, a vida do Espírito. E vou dizer uma coisa aqui que vocês talvez vão se chocar. Nós temos medo de orar pedindo que Deus faça a sua vontade. Porque sabe, nós já sabemos, porque o Espírito Santo que está em nós, ele já demonstrou isso. Todos os nossos desejos, sempre, o desejo humano sempre será antagônico ao desejo de Deus. O desejo do Edivaldo, da pessoa do Edivaldo, sempre vai ser diferente do desejo de Deus. E nós temos medo, porque já sabemos, Jânio, que Deus não quer. E tem muita gente que fica teimando, eu estou orando sobre esse sentido, quando o Espírito que está em nós já sinalizou que não é assim. E nós somos teimosos e queremos contrariar aquilo que o Espírito Santo já sinalizou. Porque nós queremos sempre que os nossos desejos sejam cumpridos. Mas caminhar com o Senhor e ter o Espírito Santo dentro de nós, é que Ele é o único, e ao nosso lado, Ele é o único que pode realmente nos levar a fazer a vontade de Deus. Então veja bem, quando nós oramos, é o nosso desejo, a nossa oração contrária à vontade de Deus, e que não haja uma contribuição para o nosso Deus, nós precisamos considerar. Porque, para quê? Para que essas orações, e aí chega, como Deus é bom, irmã Emília, Deus é tão bom, que faz com que o Espírito Santo, ele reformule muitos dos nossos pedidos, para que não chegue, é uma palavra até meio, mas é bem coloquial assim, mas não chega essas aberrações nossas diante do trono. São tantas coisas ruins que a gente pede, que o Espírito Santo, eu acho que ele faz alguma coisa aí para que, entendeu? Ele esteja fazendo uma purificação, limpeza, filtrando, né? Hoje fala muito de filtro, filtrando essas aberrações, essas orações inconsequentes que chegam diante de Deus. Foi até meio forte aqui esse linguajar assim meio,
um pouco baixo, mas é para que tenhamos um entendimento. E aí nós vemos isso, Moabes, Romanos 8:26. Mais uma vez. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. É porque o como aqui está na outra versão decorada, né? Eu estou aí invertendo, mas eu tenho que orar. Então, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra inexprimíveis é uma forma que não tem como o ser humano entender. Mesmo porque quem é que entende a mente de Deus? E como o Espírito opera as coisas? Eu não sei, eu sei só que ele opera, mas o modo... Amém? Bom, eu também, depois eu vou falar de como também a gente orar, entendeu? E isso aí é a questão que cada um busca a Deus, de saber quando você está orando, e também isso é um discernimento que é o próprio Espírito que dá, que diz para você, ó, sou eu agora. E aí ele pode fazer você ficar até o dia inteiro orando em línguas. Dirigindo, a pessoa do lado, e você está aqui orando, e a pessoa nem está ouvindo palavra. Tem pessoas que acham que falar em línguas, eu estou falando orar em línguas, é só para todo mundo ouvir. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele disse, eu falo em mais língua do que você, estou lá em Coríntios, não foi isso que ele disse? Mas não atrapalho o culto, eu não atrapalho em nada. Estou assim parafraseando. Eu não estou atrapalhando o culto. Mas você pode estar intercedendo o tempo todo no Espírito. E há uma ordem bíblica que daqui a pouco eu vou mostrar o versículo que ampara isso que eu estou dizendo. É que eu não quero perder aqui o elo aqui do assunto. Veja bem. Como nós estamos vistos, eu falei que o seguinte, quando eu disse grave a sua oração, porque nós gostamos de orar. Nós gostamos de orar, porque nós somos pidões. E principalmente alguém que autorizou, peça, é o que nós gostamos de pedir. Ele mesmo disse, pode pedir. Então, né? Quem não gosta de estar pedindo? Então, nós verificamos que essa questão de orar, ela normalmente parte da iniciativa nossa. Nós é que tomamos uma iniciativa de estar orando, de estar pedindo, porque nós gostamos de pedir. Quem não gosta? Então, parte de uma iniciativa humana. E como nós, seres humanos, somos imperfeitos, porque só existe um perfeito, bom, não é verdade? Gracioso, que é o nosso Deus. Então, o restante, todos nós somos imperfeitos. Veja bem, se a oração, veja no versículo, que nós estamos aqui analisando o que foi lido, né? Que nós não sabemos como pedir, como orar. Então, como somos imperfeitos e a oração é uma iniciativa nossa, naturalmente, as nossas orações que nós destinamos ao Senhor, elas são igualmente imperfeitas e falhas. Por quê? Porque essa é a nossa característica. Somos imperfeitos, somos falhos, e como um imperfeito, um falho, pode chegar diante de Deus como perfeição? Não tem como. Não tem como. E aí vem a infinita, grande e excelsa misericórdia de Deus. Por Ele conhecer as nossas fraquezas, e Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, Ele nos mandou quem? O Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo é Deus. O próprio Deus veio na forma do seu Espírito para exatamente estar
nos auxiliando em nossas fraquezas, em nossas falhas. E foi mandado o Espírito Santo, querido, vou usar um termo aqui mais ou menos, hoje eu estou falando uns termos assim, mas é que fica mais claro ali para a gente entender, sabe? Eu gosto de falar português assim mais, entendeu? Não uma coisa rebuscada, mas uma de fácil. Mesmo porque, abrindo um parênteses, antigamente, Jânio, os eruditos, eles diziam que tinha a impressão de que a palavra de Deus, ele tinha que, como é Deus falando, devia ser numa linguagem muito rebuscada, muito, porque Deus, né, falando, e tinha-se essa noção. E é um local, quando eu vou a Israel, que quem foi comigo, eu me empolgo quando chego lá, é em Curã, não é, Miriam? Você já foi lá e sabe que eu me empolgo quando chego em Curã, que foi lá que foram achados, o Curã fica aos pés do Mar Morto, onde foi encontrado os escritos, né? E aí houve uma mudança radical, porque percebeu que ao invés do hebraico clássico, que os nossos, né, estudiosos achavam que era, aí os escritos estavam num hebraico bem popular. Mas a Bíblia já falava isso, Jabes. Sabe por quê? Tem um texto lá que o nosso querido Esdras, sacerdote, ele teve um momento que ele pegou a palavra e ali estava reunidos crianças, jovens, toda a população. E ele começou a ler a palavra, ele não pregou, ele estava lendo a palavra, e houve um quebrantamento. E veja bem, queridos, naquela época só sabia ler e conhecia palavras eruditas, era uma classe, entendeu, bem menor. E para que as crianças, os adolescentes, todos entendessem, tinha que ser numa linguagem o quê? Popular. E foi a partir daí, isso aí já entrando na história aqui de tradução, né? Eu não estou misturando, mas abrindo um parênteses. É por isso que surgiram após isso essas linguagens, a nova versão na linguagem de hoje, etc., entendeu? Porque enquanto que essa aqui ainda é uma linguagem assim, bem clássica, mas, por exemplo, a revista corrigida, né? Ela usava mais de 4.000 verbetes e quando você pega uma nova tradução, baixou para 1.000 e alguma coisa, porque foi condensado. Então, entendeu? O sentido é o mesmo, mas as palavras se tornaram mais simples. Eu quero justificar numa palavra que eu vou falar aqui, né? Jesus, estou falando isso aí para vocês entenderem aí no que eu quero chegar, por isso que eu abri esse parênteses. Então, o Senhor Deus, Jesus, já sabendo da nossa fraqueza, da nossa falta de entendimento, Ele mandou o Espírito Santo para que Ele viesse consertar as nossas orações. Quero falar essa palavra, consertar, né? Ele veio, quer dizer, para você entender que o Espírito Santo, ele tem também esse objetivo de consertar as nossas orações. Para quê? Para que as nossas orações venham se unir. Entendeu? A vontade de Deus. As nossas orações falhas, imperfeitas, venha para que haja uma perfeita intercessão. Porque ocorre hoje, irmã Emília, é que o seguinte: nós queremos que a nossa vontade esteja sujeita a Deus, ou seja, Deus vai fazer a minha vontade. Eu vou pedir, Ele vai fazer. Mas é exatamente o contrário. Nós é que temos que nos conformar, haver uma conformação com a vontade dEle. A nossa vontade é que precisa se conformar com a vontade de Deus. Não a vontade de... não a minha vontade. Agora eu atrapalhei aqui, deixa eu consertar. Entendeu? Nós queremos, eu quero que a minha vontade, né, Deus obedeça a minha vontade. Mas na verdade nós é que precisamos aceitar a vontade dEle, nos conformar com a vontade dEle, não Ele se conformar com a nossa. Eu fiz aqui um trocadilho aqui, mas vocês entenderam agora. Mas o nosso pensamento, Jânio, sempre é que quando Ele diz que pode pedir, peça,
e ser-vos-á dado. Todavia esquecemos de uma condição: se as minhas palavras, se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, aí você pode pedir, aí tem alinhamento. Não é pedir o que eu quero, é eu pedir o que o Espírito que está em mim já deseja, que o Espírito é Deus. A gente só fica aqui: pedirão o que quiserem e lhes será feito. Mas tem uma condição: precisamos estar alinhados. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será feito. E aí a gente só fica com o mais fácil. Aí começa a pedir. E nós queremos que Deus venha se adaptar a nós, quando é nós que precisamos nos adaptar, nos conformar com Ele. E isso aí, querido, é obra do Espírito Santo. A nossa mente tacanha, a nossa forma de pensar, a nossa psique, ela jamais vai se alinhar perfeitamente com a vontade de Deus. Só o próprio Deus em nós, o Espírito Santo não é Deus? Significa que o próprio Deus em nós é que vai produzir esse alinhamento com a vontade dele. É isso que Jesus está dizendo aqui. De permanecer nele. Como permanecer? O Espírito Santo, que é Deus. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo, ele vai, como eu já disse, essa palavra, consertar a nossa oração. E aí, para fazer o quê? Para unir nossas orações falhas e imperfeitas à sua perfeita intercessão. Que é a perfeita intercessão? Do Espírito Santo. Estamos falando aqui do Espírito Santo ainda no versículo anterior. A fim de que nossas orações possam adentrar as mansões celestiais, onde lá tudo é perfeito. Então não tem como uma oração minha imperfeita mexer alguma coisa lá. Por isso que precisamos do Espírito Santo. Porque lá tudo é perfeito já. Não existe imperfeição. E não tem como o imperfeito ter alguma ligação com o perfeito. Mas nós temos em nós, é isso que eu quero que a igreja entenda, aquele que é perfeito. E se nós permitirmos que ele interceda, aí a oração sai perfeita, irmã Ana Cláudia. Aí chega lá, entendeu? Porque é ouvido o que é perfeito, onde é, tudo é perfeito. Mas nós temos em nós quem aperfeiçoe as nossas intercessões. Será que a igreja entende isso? Se houvesse entendimento da igreja. Olha, queridos, tem aquele hino, né? Ia fazer proezas, é uma coisa extraordinária. Não em nós mesmos, nem para nos orgulharmos, mas que tudo seja feito para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. As nossas orações não são perfeitas. E mais do que isso, como, vou dizer uma palavra, orantes, quer dizer, aqueles que oram, né, que nós estamos orando, né, nós que oramos, nós não temos como conhecer os desígnios divinos. O Paulo até canta isso para nunca esquecer. Romanos 11, 34 e 35. Isso é tão forte que Paulo fez um hino disso aí. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele,
e por Ele, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. Paulo, ele fez esse hino para que ele nunca esquecer disso. Isso é um hino de Paulo, composto por Paulo. Ele fez esse corinho para que... É um hino mesmo, está lá escrito, é um hino. Para que ele sempre cantava para ele não esquecer isso aí. Nós chegamos até a musicalizar, né, aqui, entendeu? Mas a palavra é isso aí. Eu não sei qual foi a música que Paulo botou, mas as palavras são essas aí. Nós não temos como conhecer os desígnios divinos. Nós temos como impossível, é impossível nós conhecermos o desígnio. E é impossível que na oração única e exclusiva por conta do homem, a minha oração exclusiva por conta minha, nós tivéssemos a possibilidade de conformar a nossa vontade com a vontade divina. Como é um dos propósitos da oração. Qual é o propósito da oração? É nos conformar. Haver uma conformidade da nossa... nosso propósito é que a nossa oração esteja em conformidade com a vontade de Deus. Amém? Nós vamos parar por aqui e terça-feira vamos continuar. Amém? Tem assunto aí para a gente ir conversando, não é? Um tempinho aí, para que verdadeiramente, eu sei que é um assunto que contraria, e tudo que nos contraria, dá vontade de não vir ouvir. Eu não vou terça-feira porque está tudo contrariando o que eu penso. O pastor está querendo que os meus desejos não se cumpram, ele está contra mim. Estou aqui, entendeu? Ele está pregando uma coisa que, né, eu quero que as coisas se cumpram na minha vida, ele está, né, tá falando o contrário. Então eu acho que eu não vou ouvir esse negócio não. Mas veja bem, é importante a igreja se aliar com a vontade do Senhor. E você não sabe quando isso acontece, que é o maior milagre. E sabe qual é um dos maiores milagres que nós temos? É o Espírito Santo que está em nós colocar a paz do príncipe da paz, que excede todo entendimento. E isso nos traz alegria. Sentir a paz que excede todo entendimento humano, isso nos traz alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então vale a pena. É difícil? Não estou dizendo que é difícil, que é fácil não. Renunciar a si mesmo é fácil? Não, não é. Não é. Mas vale a pena viver. É isso que me faz viver. Louvado seja Deus. Aí, cadê o maestro? Está por aí? Já teve que sair, né? Então, mas vamos fazer uma capelazinha aqui. Esqueci o início do hino. Ó meu Pai. Isso aí, ó meu Pai. Vou fazer uma capela aqui. Ó meu Pai, Tu que vês todo o meu interior. Precisamos ser sinceros. Ó meu Pai, Tu que vês bem além do exterior, dentro em mim, sabes como eu sou, toda a minha intenção e motivos que nem sei nos estão
diante do Senhor. Meu papai, tu que lês todo o meu interior, guarda-me sob o teu amor, pois sem ti nada sou. Vento breve que passou, quero estar escondido em ti. Vamos novamente, nos ajude. Ó meu Pai, tu que vês bem além do exterior, dentro em mim, sabes como eu sou, toda a minha intenção e motivos nos estão diante do Senhor. Meu papai, tu que lês todo o meu interior, guarda-me sob o teu amor, pois sem ti nada sou. Vento breve que passou, quero estar escondido em ti. Glória a Deus. Louvado seja Deus.